continuação, né, a nossa série de mensagens. Nós já ouvimos aí, né, sobre o novo de Deus, em relação ao novo poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós já ouvimos sobre a nova liberdade, né, a nova liberdade que Cristo nos deu através do sacrifício na cruz. E hoje a gente vai ouvir sobre a nova atitude que nós devemos ter diante daquilo que Jesus fez por nós. Mas antes disso, só para relembrar aí, 2 Coríntios 5,17, fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, está dizendo que se eu sou, né, eu estou dizendo que eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu declaro isso sobre a minha vida, né, que eu sou uma nova criatura, as coisas que eu vivia, isso ficou para trás. Né? Então, a gente declara isso sobre as nossas vidas. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, nós somos novas criações diante daquilo que nós aceitamos, né? Aceitamos o nosso Salvador. Tem uma frase que fala que não é possível, né, a gente viver uma nova vida com os velhos hábitos. Né? Então, não tem como eu falar e viver uma nova vida com os hábitos lá do passado. Então, se eu tenho um novo caminho, Jesus me chamou, eu estou entrando nesse caminho, eu não consigo permanecer com Jesus praticando os velhos hábitos. Então, por isso que é o novo de Deus. Né? Então, a gente precisa. E também, relembrando aí para nós, a vida cristã ela é um novo caminho em meio ao deserto. Então, se nós estamos andando nesse deserto, essa nova vida cristã ela é um novo caminho. Né? E esse caminho que abre novas possibilidades para a nossa vida, e a gente não pode aceitar menos do que essa promessa que Deus tem para nós. Né? Essa é a promessa do Pai para nós. Amém? Então, vamos lá para receber nessa noite o novo de Deus, uma nova atitude. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o 8. Uma nova atitude para as nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando sobre a atitude de Jesus, aquela atitude, como que Jesus fez. Né? Jesus ele veio e ele era Deus, e embora ele sendo Deus, ele deixou isso. Ele esvaziou dessa característica que ele tinha, né, dessa filiação, para se tornar em forma humana e viver nessa terra. Então, uma nova atitude. E aqui está falando para nós, então, que a gente leu, né, que se eu digo que eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu preciso ter uma nova atitude. Então, por isso que às vezes a gente fala que, desde que a gente vem para Jesus, a gente não pode continuar a mesma pessoa. Né? A gente não pode, porque ali quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele fala para nascer de novo, né? Nascer do Espírito. A gente nasceu, né, no ventre das nossas mães, mas aí quando nós encontramos com Jesus, nós nascemos de novo. Nós nascemos no nosso espírito. Então, essa atitude é a prova de que a gente encontrou Cristo. Essa nova atitude. Então, por isso que a gente leu lá, né, que nós somos uma nova criação. Abra aí também em Efésios 4, 22. Um pouquinho atrás aí, 4, 22 ao 24. Fala assim, que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, está falando que nós precisamos nos despir do velho homem. Então, é como se nós vestimos uma vestimenta, eu encontrei Cristo e eu preciso despir dessa vestimenta. É as vestes novas que nós recebemos. Nós recebemos essas vestes novas. E converter-se a Cristo, né, a Jesus, nós nos convertemos desse caminho, é você estar andando num caminho e você dá uma volta e se converte para Cristo. Você se converte. Então, o que às vezes a gente muito vê falar, né? Que eu converti, então eu vou mudar de religião, eu vou mudar de comportamento, agora eu vou ser aquela pessoa ali que não faz mais nada, que sou chato. E muitas das vezes esse converter não quer dizer mudança de religião. Não é a ver só com essa mudança de religião. E muito menos com o comportamento externo, com a minha forma externa. Mas esse converter é algo que vem de dentro para fora. É uma mudança interior, né? É uma mudança que começa lá no seu coração e vem essa transformação. Quando eu estava refletindo nessa mensagem, eu pensei muito nesse exemplo como uma borboleta. A borboleta, ela vive dentro de um casulo. Só que a gente só vê a forma dela quando ela sai desse casulo. A gente acha ali muito bonito. Mas existe um processo dentro do casulo. Existe um processo ali que ela passa para ela se formar dentro do casulo. E é assim que nós devemos nos converter. Nesse processo de ter ali os nossos velhos hábitos saindo na nossa vida. Né? Então, isso é uma verdadeira conversão. Né? Quando a gente muda completamente o nosso interior. E aí, aqui fala, né, que do velho homem, né, que a gente se corrompe por desejos enganosos e devemos ser renovados no modo de pensar. Essa transformação na nossa vida, existe 3 áreas dela. É o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir e o meu jeito de agir. Então, o que quer dizer isso para a minha vida? Aceitei Jesus, né, conheci Jesus, encontrei Ele pelo caminho. Então, a minha maneira de pensar deve mudar. Então, se eu pensava de uma forma, eu preciso mudar essa forma. E como que eu vou pensar? Da forma de Cristo. A gente leu o verso essa noite. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a minha atitude vai ser a como de Jesus. Então, se eu pensava dessa forma, eu vou pensar agora de acordo com os valores do reino. Se eu sentia de uma forma, eu vou agora sentir de acordo com os valores do reino. E se eu agia de uma forma, agora eu vou agir de acordo com os valores do reino. E assim é essa transformação, de dentro para fora. Porque muitas das vezes é muito fácil eu pegar e... Essa semana teve uma pessoa que me perguntou assim, você já contou seu testemunho na igreja? Aí eu fiquei pensando, será o que quer dizer com isso, né? Será que ou não mudou porque... Eu espero que era porque era forte, né? Aí ela ainda referiu assim, da sua época da faculdade. Só que o meu testemunho não começou na época da faculdade, né? A época da faculdade foi ali o processo que Deus lapidou minha vida pelo fato ali de manter, né, aquilo que Ele já tinha mudado. Né? Eu tinha recém-convertido e fui para a faculdade. E eu até falei para uma jovem que estava com medo disso, que as palavras que lançaram sobre a minha vida retornaram em bênção, porque eu não me desviei. Porque o que lançaram de que você vai se desviar, agora você vai voltar para o mundo. Convite, milhões. Mas aí é a minha maneira de agir que precisa mudar. Mas essa questão de transformação, eu me lembro muito da minha conversão. Quando era que não basta só a gente se transformar pelas vestimentas, pelo aquilo que eu ouço, mas isso é algo que vem por dentro. Vem lá do meu íntimo, do meu coração, que eu preciso que Jesus deixe Ele entrar dentro do meu coração, fazer morada e retirar ali o que é velho, o que é do mundo. Então, isso é uma nova criatura. A gente passa a não viver segundo os padrões desse mundo. A gente passa a não viver segundo aquilo que o mundo está fazendo. E quantas vezes a gente ouve frases assim, por que eu não posso fazer isso? Todo mundo faz. E aí a gente vê aquela outra frase, né? Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não andamos de acordo com os padrões desse mundo.
Nós não andamos de acordo com os padrões da carne, mas a gente anda pelo padrão do Espírito de Deus, que através dele nos deu essa nova identidade de filho. Então, é isso que o Senhor está falando. E essa transformação exige isso. Eu mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir e a minha maneira de sentir. E por que eu falei da transformação ser fácil a exterior? E a questão da conversão, quando eu converti, eu lembro que Deus usou uma pessoa de muito longe para falar comigo, numa noite em que eu rejeitei um dos convites. Então, nunca pense que se você rejeitar para você aceitar Jesus, Deus não vai falar com você, que Ele pode ir atrás de você onde você estiver. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando fez o apelo, eu não quis ir. E eu sentia o meu corpo me empurrando. Mas os padrões do quê? Do mundo estavam ali. Não vai, não. Você não tem vergonha de ir lá na frente? E ali naquela noite, depois no final do culto, lá atrás eu estava lá no fundo da igreja, e a mulher, ela era lá do Amapá, não sei, do estado lá do Amapá, e ela foi até mim, segurou na minha mão e falou, e deu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. E com os seguintes dizeres: Deus mandou te dizer que você não pertence a esse mundo que você está vivendo. Ele não te chamou para viver de acordo com este mundo. O que era esse mundo? Festas, bebidas, colegas, todas essas coisas. E ela falou isso. Ele está falando para você sair. E foi muito fácil para mim. No outro dia, a minha conversão foi um pouco radical. Eu vestia roupas curtas, eu peguei aquilo tudo, e na época eu não sabia, mas eu devia ter queimado, eu doei. Né? As músicas que eu estava ouvindo, eu deletei tudo. E foi fácil. E aí você está pensando assim, mas então você está falando que foi fácil? Mas existe uma mudança que é interior, que teve que acontecer dia após dia. A mudança da mentalidade. Por quê? O exterior é fácil. É fácil eu pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, vir à igreja e me colocar numa capa de cristão. Mas o meu interior, eu preciso de ter um processo, dia após dia. Por isso que no 30 Semanas, a gente aprende que é um dia de cada vez. E é assim com Jesus, a gente anda um dia de cada vez. Então, essa transformação, eu não ando mais segundo o padrão do mundo, mas eu vou andar segundo o padrão de Deus, do Espírito de Deus. E a gente não faz como o mundo faz, né? A gente faz conforme aquilo que o Espírito de Deus nos ensina a fazer. Amém? Então, para você viver uma nova atitude ainda este ano, aproveitando aí da outra campanha, né, o novo de Deus, numa nova atitude, a primeira coisa que você precisa é mudar a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. Nessa noite, se você está pensando de alguma forma que é contrária à palavra de Deus, o Senhor está falando para você nessa noite, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Mude a sua forma de pensar. Nós não nascemos com a atitude de Jesus. Nós não nascemos com essa atitude. Essa atitude que está falando aqui em Filipenses. Nós nascemos em pecado. Né? Então, uma criança pequenininha, a Silvana sempre gosta de dizer, né, que a natureza pecaminosa parece muito rápida na criança pequena. Então, às vezes a Gabriela ali com nem 2 anos, você olha, algumas atitudes você olha e pensa assim, como que fez isso? Como que está fazendo isso? Quem que ensinou? Ninguém ensinou. É a natureza pecaminosa. Né? Aquilo que já veio, né, ali no seu nascimento. Então, isso, a gente não nasce com essa atitude de Jesus. Não tem como nascer com essa atitude de Jesus. Nós precisamos do nosso caminho, né? Por isso que quem é pai e mãe tem que orar pela conversão dos filhos para encontrar Jesus. Porque essa mudança vem através do encontro de Jesus, com Jesus. Então, essa mentalidade não vem com nós. Né? Nós nascemos com uma mentalidade velha, né? Uma mentalidade de pecado. E por isso que a gente precisa de uma nova atitude. Por isso que está dizendo, né? Seja uma nova atitude. E essa nova atitude só é possível através de Jesus. Só através de Jesus eu consigo ter uma nova atitude. Então, você pode, às vezes, tentar pela sua força, pela sua carne, você não vai conseguir. Essa nova atitude só vem através da nossa fé em Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 19:8. Aqui conta a história de Zaqueu.
Zaqueu ali, que era um homem, né? Era um homem ali, pecador, e ele estava ali numa árvore, Jesus passando, e Jesus fala para ele assim: desce daí que eu vou lá para sua casa. E aí o povo começa a falar, né, que ele estava hospedando com um pecador. Então, Zaqueu responde, né, depois que o povo estava falando aquilo, Zaqueu responde assim: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, então disse a Jesus: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Zaqueu fez? Uma nova atitude. Encontrou Jesus, então, por isso que a gente fala, quem encontra Jesus verdadeiramente não fica da mesma forma. Alguma coisa vai mudar. Então, cada vez que você tem um encontro com Jesus, algo de você vai sair e algo dele vai entrar. E aqui Zaqueu pega e fala, então, que se ele estava dando metade de tudo que ele tinha aos pobres, e se tinha alguma pessoa que ele tinha extorquido, ou seja, que ele tinha roubado, ele devolveria 4 vezes mais. Atitude. Zaqueu estava tomando uma nova atitude. Essa atitude dele era após o encontro de Jesus. E assim tem que ser como a nossa vida, né? Uma nova atitude através do encontro com Jesus. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre mudar essa forma de pensar, a gente tem 2 formas, né? A atitude de Cristo e a atitude secular. Então, no verso em Filipenses, volta lá para Filipenses 2, no 6 e 7, fala que, embora Jesus, né, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Uma nova atitude de quê? De humildade. Jesus, nesse momento, ele foi humilde. Ele pegou toda aquela grandeza que ele tinha, todo o resplendor que ele tinha, ou seja, ele era Deus, e pegou e se esvaziou. Deixou tudo isso para se tornar um servo, se tornar um homem como nós. Isso é uma atitude de humildade. Jesus esvaziando de toda a sua glória e tornando uma forma de servo, que é aquilo que nós aprendemos, né? Sobre servir. Ele nos ensina a servir. E essa atitude, né, de Jesus, essa humildade, deve ser a nossa base. Qual a atitude? Dele largando toda a glória dele e se tornando servo. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Em um mundo onde o quê? Onde o poder é mais alto, onde as pessoas falam que a autossuficiência é melhor, onde eu posso, eu tenho e eu posso. O que a gente deve fazer? Se rasgar, se despir, se esvaziar. Esvaziar de todo o nosso eu, de toda a nossa autossuficiência, de que nós conseguimos, de que nós podemos. Não. Com Jesus nós podemos, sendo humilde como Ele. Então, o verso começa, né? Seja a atitude de vocês. Que atitude? De humildade. Então, a primeira coisa nessa noite, mude a sua forma de pensar e, através de humildade, seja um servo. A outra atitude de Jesus que nos mostra aqui é que Ele, sendo encontrado, que esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, e tornou-se semelhante aos homens. A segunda atitude aqui é a de serviço. Ele se esvaziou para se tornar servo. Ou seja, ele deixou tudo, se tornou humildemente um servo. E isso é para nós. Da forma que eu aceito Jesus, eu mudei, encontrei Jesus pelo caminho, assim como Zaqueu ali. O que Zaqueu fez? A primeira coisa que ele fez, ele serviu ao próximo, doando a metade dos bens dele. Não é sobre dinheiro, é sobre atitude. Ele poderia ter ido lá, ajudado a arrumar a casa de alguém, doado uma cesta, doado roupas. Ele doou tudo que ele tinha ali, a metade do que ele tinha. Mas ele estava fazendo o quê? Um serviço. E isso é o que o Senhor está falando para nós. Quando eu quero refletir o caráter de Cristo, eu vou servir. Então, para a reflexão nossa nessa noite, você tem servido? Você tem servido? E eu não estou falando de servir somente aqui na igreja. Eu estou falando do seu próximo, estou falando do seu vizinho, estou falando da pessoa lá no supermercado que precisa de ajuda com a sacola,
Estou falando lá na escola, do seu colega. Ajudar, servir. O quê? Esvazio de mim, da minha autossuficiência. Eu não vou ajudar esse aí para quê? Para o quê? Se tornar humilde como Jesus. Então, quando eu sirvo o meu próximo, eu reflito o caráter de Cristo. Existe um espelho do caráter de Cristo. As pessoas vão olhar e vão ver Jesus. Não vai ver você, vai ver Jesus. Então, esse servir, ele não libera bênçãos só para a pessoa que você está servindo. Mas quando você serve, você libera bênçãos para você mesmo. Você atrai bênçãos para você mesmo. Então, uma nova maneira de pensar através de uma atitude de humildade, de uma atitude de serviço e de uma atitude de obediência. O que muitas das vezes nós temos dificuldade, obedecer. Muitas das vezes nós levamos para o Senhor aquilo que nós vivemos nessa terra com os nossos pais. De dificuldade em obedecer, de dificuldade em ali prestar, as contas da nossa vida. O Senhor está falando sobre isso? Não, está falando sobre eu obedecer à vontade dEle. Obediência foi uma constante demonstração de Jesus. Ele sempre obedeceu ao Pai, mesmo lá na cruz. Então, o que é uma cruz? Olha o que foi a cruz para Jesus. E nós temos dificuldade em obedecer. Porque nós achamos que, está mandando na minha vida. Não está falando sobre pessoas, está falando sobre o próprio Deus. A vontade de Deus. Sabe por quê? Se eu converti, eu estava indo por uma estrada. Eu estava indo lá para Lavras. Eu converti, eu volto. Eu não estou continuando indo para aquele lugar que eu estava indo. Eu estou convertendo. Então, a minha maneira de pensar, de agir, vai mudar. Então, nessa mudança, eu começo a obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor quer. Então, Filipenses 2, aí, no verso 8, fala que, e sendo encontrado em forma humana, ou seja, como nós, então não pense que ele estava ali como Deus, ele deixou de ser Deus, se esvaziou, ele era carne e osso como nós, e deixando isso, ele o quê? Humilhou-se a si mesmo. E o que ele fez? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Obedeceu até a cruz. Até a morte, e sua morte foi na cruz. Então, muitas das vezes, obedecer a Deus, mesmo quando a gente não compreende os seus planos, transforma as nossas vidas. Então, eu sei o que vai acontecer? Não, mas eu vou obedecer porque Deus falou. Eu sei, eu não sei, eu não estou enxergando. Eu sempre gosto de usar o termo de que é um corredor escuro. Andar com Deus é um corredor escuro. Eu não sei o que tem lá na frente, mas eu confio que é o Pai que está de mãos dadas comigo, me fazendo caminhar nessa trajetória. E por isso eu vou, porque Ele está me dando as mãos. Isso é obediência. É eu não olhar para trás, é eu não pensar o porquê, não questionar o porquê, apenas obedecer. Deus falou, faz. Porque Ele é Deus. E Jesus fez isso. Jesus sabia que Ele precisava ir para a cruz, desde todo o início. E Ele obedeceu. Ele passou por tudo que nós sabemos que Ele passou. Toda a trajetória dEle. E Ele obedeceu. Então, a obediência é algo na nossa vida. É o caminho para o novo. É o caminho para uma nova forma de pensar. Então, obedeça. Atitude de humildade, atitude de serviço e de obediência. O pastor abriu o culto com esse verso nessa noite, de Romanos 12, 2, que fala que nós não devemos amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente. Então, eu não vou me amoldar a esse padrão deste mundo. Lembra lá, do meu agir, do meu pensar. Não é mais ao padrão do mundo, é o padrão do Espírito de Deus. Então, essa é a nossa mentalidade, Nós não podemos esperar o novo de Deus, vivendo a vida e tomando as decisões com a velha forma de pensar. Eu não vou viver o novo de Deus se eu continuar pensando da mesma forma, se eu continuar vivendo da mesma forma.
Eu preciso pensar de forma diferente, da forma que Deus quer que eu pense. Em 1 Coríntios 2,16, fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o primeiro verso que nós lemos nessa noite, aqui no momento da palavra, falou sobre o quê? Sobre a minha nova forma, né? Então, se eu sou uma pessoa com Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu sou um pequeno Cristo. Então, eu sou alguém aqui agora, filho de Deus, pequeno Cristo. Então, eu tenho a mente de Cristo. Então, a Bíblia está afirmando que nós temos a mente dele. Por que nós não usamos? Porque nós não queremos. Porque a nossa vontade, muitas das vezes, grita mais alto. O nosso desejo, a carne, muitas das vezes, se enfurece dentro de nós. E esse desejo nos faz abandonar essa forma nova. E aí a gente volta lá para a velha forma. E aí a gente começa a pensar da velha forma, tomar decisão da velha forma. E assim por aí vai. Então, essa nova atitude começa com uma nova mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é através de rendição. Nós temos, o Guilherme já terminou, mas a gente está lendo um livro que fala muito sobre isso, sobre render-se a Deus. Eu não consigo vir até Cristo se eu não render. Se eu não pegar e me render. Eu preciso me render. Então, para eu ter essa mente, essa nova mentalidade, eu preciso render a minha vida. Eu preciso falar para Jesus assim, ó, eu te entrego tudo. E independente do que seja o tudo, na sua mente, eu entrego tudo. E assim a gente vai e entrega tudo para o Senhor. Então, guarde aí na sua mente aí, atitude de humildade, de serviço e de obediência. Então, para viver uma nova atitude, né? Primeiro ponto, a nova maneira de pensar. Segundo ponto, para viver uma nova atitude, nós precisamos ter um novo testemunho de vida. Testemunho. Você tem impactado quem está do seu lado com o seu testemunho? As pessoas sabem o que Cristo fez na sua vida? Zaqueu ali acabou de fazer um testemunho na frente de todo mundo. Aquelas pessoas estavam falando para Jesus, você está na casa de um pecador. Ah, ele quis aparecer? Não, ele teve um novo encontro com Jesus, ele teve um encontro verdadeiro e mudou a atitude. E agora eu te pergunto nessa noite, se você dizer que é uma nova criatura, seu testemunho tem gerado frutos? Você tem abrido a sua boca, falado, e as pessoas têm, nossa, eu quero servir esse Jesus? Não por religião, mas por ser um pequeno Cristo? Porque nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo. Nós pregamos Jesus. Então, você precisa ter um novo testemunho de vida. A nova vida em Jesus nos leva ao serviço sob paradigma de bacia e toalha. A nossa vida com Jesus é isso. Bacia e toalha. Sabe por quê? Lembra o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Essa é a nossa nova forma. Lavar os pés. Lavar os pés daquela pessoa que te magoou. Lavar os pés daquela pessoa que te afrontou. Lavar os pés daquela pessoa que lá no passado fez algo para você. Sabe por que eu estou falando de um novo testemunho? Porque se alguma coisa aconteceu, claro que você precisa de uma ajuda nisso, né? De 30 semanas para te ajudar nessa caminhada. Mas a nova vida em Cristo, você precisa identificar aquilo que você fez no passado que atrapalhou alguém. O que Zaqueu fez? Eu extorqui algumas pessoas, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, coisa lá do passado. Ele podia deixar? Podia. Mas ele reconheceu que aquilo era uma atitude que tinha prejudicado alguém. E ele foi lá como uma nova criatura e consertou. E nessa noite, você que se diz nova criatura em Cristo, você já consertou as coisas de que você, lá no passado, fez a alguém? Pense aí. Essa nova atitude de bacia e toalha tem o poder de transformar não só as nossas vidas, mas quem está ao meu redor. Por isso que é testemunho. Hoje, se a gente for pensar, nós temos sido pedra de tropeço na vida de muitas pessoas por causa de não dar um bom testemunho. Não dar um bom testemunho em casa, não dar um bom testemunho no trabalho, na escola, na rua, aonde você estiver. Por isso que muitas das vezes nós temos impedido as pessoas de vir a Cristo.
Porque ao invés de nós sermos o quê? Um pequeno Cristo ali, nós somos uma pequena pedra, impedindo a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque se eu era aquela pessoa lá no trabalho que reclamava, encontrei Jesus no caminho, agora eu sou a pessoa o quê? Que canto de alegria. E aí aquela pessoa lá do trabalho que te via murmurando, vai falar assim, o que aconteceu com você? O que você vai responder? Não, eu agora conheci Jesus. Não como uma doutrina, mas como alguém que você ama e que você vai viver a vida para Ele. Em casa, se você era alguém que ali, qualquer motivo, você se estressava, agora você respira fundo e tem uma atitude diferente. E aí começa a mover quem está ao seu redor. Você para de fazer aquilo que você fazia. Você se transforma, a sua mente mudou, o seu jeito de agir mudou, o seu jeito de pensar. E aí você começa a gerar testemunho. Gerar testemunho, gerar testemunho. E o que você vai fazer? Frutificar. Ganhar pessoas para Jesus. Porque através daquilo que Ele fez em você, isso não fica em nós. Isso sai de nós. Então, o que vai dizer, então, se tem um novo de Deus na sua vida, não é o que pensamos. Então, não adianta eu só pensar, mas é o que eu impacto na outra pessoa, nas outras vidas ao meu redor. Então, você tem impactado pessoas? Você tem impactado vidas? Pense aí, se você está vivendo essa nova vida em Cristo aí. E a arma mais poderosa para o testemunho é o amor e o serviço. Quando você ama alguém e quando você serve alguém. Isso é a arma mais poderosa para um testemunho. Então, você tem servido, você tem amado as outras pessoas? Como que você tem agido aí diante disso? 1 Timóteo 6,13 fala que diante de Deus, que a todos dá a vida e de Cristo. Romanos 9,1. Digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Um cristão verdadeiro, né, um cristão nascido de novo, só tem uma palavra. E essa palavra é a verdadeira. Então não existe mentira. Porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então eu tenho uma nova maneira. Essa maneira de verdade, de falar a verdade. Então tudo aquilo que passou é uma nova maneira de falar, uma nova maneira de agir. A Bíblia fala que nós devemos falar sim, sim e não, não. Então não existe esse meio termo, não existe essa mentira entre nós. Não pode haver mentira entre nós, porque o diabo é o pai da mentira. E nós servimos ao pai de amor, que é Deus. Amém? Então, para você viver uma nova atitude, você precisa ter um novo testemunho de vida. E não é só ficar contando, nós não podemos ficar estagnados. Eu contei para vocês aqui lá de trás, mas tem várias outras experiências que o Senhor já vem fazendo na minha vida. Transformações que são diárias. E isso não é a gente ficar lá só, mas foi lá. Não, a gente precisa ter um novo testemunho. Todos os dias, eu fazia assim. Lá no 30 semanas, eu não considerava Deus como um pai. Mas agora eu considero Ele como um pai, porque eu entendi que Ele é meu pai de amor, porque eu comparava Ele com meu pai terreno. Isso vai ser nos encontros que nós vamos tendo. Ele vai tirando algo de nós e colocando algo dele. E para isso nós precisamos permitir. Então, para viver uma nova atitude, tem um novo testemunho. E terceiro, para viver uma nova atitude, você precisa amadurecer na fé. Você não pode ficar uma plantinha pequenininha. Não pode ser ficar ali, aquela que você só joga um pouquinho de água, ela não cresce. Precisa amadurecer. Você precisa se tornar uma árvore folhosa. E essa árvore folhosa vai dar frutos. Você precisa amadurecer. Filipenses 2:8 fala que ele se humilhou, a si mesmo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Ele morreu para que a gente vivesse a vida dele. Então, o pastor Carlito Paz fala que para a gente viver o novo com Jesus, você precisa morrer para a carne e você precisa nascer de novo com Ele. Então, é um novo nascimento.
né? Eu preciso morrer para a minha carne. Quando? Todos os dias. Todos os dias que você abre os olhos, você precisa morrer para a sua carne. Porque ela não vai te deixar em paz. Ela vai estar sempre ali gritando, tentando te fazer alguma situação para você desistir dessa caminhada com Cristo. Mas você precisa fazer o que para ela? Levar para a cruz. Leve para a cruz todos os dias. Quando você acordar, leve para a cruz a sua carne. Fala para ela que ela não domina você, porque você é um novo de Deus. Você é alguém que se revestiu do novo de Deus, do Espírito de Deus. Então, morra para o velho, morra para as suas velhas atitudes. Então, aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Aquilo que você pensava, você não vai pensar mais. É todos os dias essa nova atitude. E essa nova atitude, né, de pensar diferente, de agir diferente, é uma evidência de que você cresceu na fé. De que você alcançou um nível maior na fé. Então, ou seja, não estou mais dando nos meus pés a água. Não está mais nos joelhos. Não está mais na cintura. Eu estou mergulhando na presença de Deus. E assim esse mergulho vai tirando, é uma impureza que tinha, vai tirando. Por isso que eu preciso. O que acontece? A gente vem para Jesus, a gente batiza, né? A gente se deixa do velho homem, batiza nas águas, né? A gente tem todos os domingos, né? Uma vez no mês a ceia para lembrar desse sacrifício de Jesus, que nos faz lembrar da cruz. Mas o que acontece? Eu não posso ficar só nessa vida batendo esse cartão. Eu preciso todos os dias amadurecer. Da mesma forma que se eu batizei, não é porque eu batizei que agora pronto, acabou. Não, eu vou viver uma nova vida todos os dias com Cristo. Eu preciso buscar essa nova vida. Eu preciso buscar tudo ali que o Senhor tem para mim, para minha família. É uma nova vida. Então, uma nova atitude, ela dá essa evidência de maturidade cristã, de maturidade espiritual, de que você está crescendo, né? Então, o batismo, a ceia e a cruz refere à morte, né? Então, o batismo, a morte do meu velho homem, quando eu desço as águas, é para uma referência de que o meu velho homem está ficando ali e eu estou uma nova criatura, testemunho público. E depois eu tenho a ceia, que vai me fazer o quê? Todos ali os domingos que eu vou cear, eu vou lembrar, né? Não vou pedir perdão só naquele dia, eu vou pedir perdão todos os dias, mas aquele dia eu reflito no que o Senhor fez na cruz para mim, e aí eu lembro da cruz e o que refere à morte. E essa morte aponta para a vida nova que Deus me deu, uma nova vida, a salvação. Batismo, cruz e ceia me aponta para a vida nova. Então, escolha crescer para frutificar. Escolha crescer para você frutificar no reino de Deus. Abra João 15:8. Fala que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Então, Deus vai ser glorificado se nós dermos frutos. Ele quer ser glorificado com os frutos que nós vamos dar. Mas para isso nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos crescer na fé. Então, nunca será mais fácil ter a atitude de Jesus. Então, nunca pense que vai ser fácil. Às vezes a gente vem para Jesus achando que agora é 1000 maravilhas. Não, a gente vai ter lutas. Lutas diárias. Mas para quê? Para que nosso caráter seja moldado, para que a nossa velha vida seja deixada para trás, para que nós experimentamos o novo. E isso não vai ser fácil. Por quê? Matar a carne não é fácil. É difícil, requer sacrifício. Por quê? Ele foi obediente à morte de cruz. Ele levou a carne dele para a cruz. Porque era o nosso lugar. Então, não vai ser fácil. Mas, tenha certeza, guarde isso na sua vida. Se você não prestou atenção em mais nada que foi falado, guarde isso. Que por mais que seja fácil, não seja fácil ter a atitude de Jesus, sempre vai ser a melhor e a certa atitude para nós. Sempre vai ser. Independente de como nós pensamos, sempre vai ser a melhor e a certa. Independente da nossa, vai ser a certa. E o pastor Calito também fala que novos planos com velhas atitudes vai nascer mortos. Então não adianta eu ter uma nova ideia, um novo plano, um novo sonho e ter as mesmas atitudes do passado. Esse sonho e esse plano já vai nascer morto. Já vai estar ali morto.
eu preciso o quê? Mudar a minha mentalidade, mudar a minha forma de agir, de pensar. E quando eu faço isso, vem novos sonhos, vem novos planos, vem novos ministérios, vem novo tudo. Porque com Jesus, todo dia Ele tem algo novo. Algo novo para nós, liberado para nós dos céus. Então, uma pergunta para nós nessa noite, antes de nós orarmos, queria te convidar a ficar de pé. Você está disposto, nós estamos dispostos a nos despir do orgulho, né, o orgulho que nós temos, e colocar a mente de Cristo em nós? Você está disposto a se despir desse orgulho e colocar a mente de Cristo na sua vida? Nós aprendemos que é uma nova maneira de pensar, um novo testemunho e uma maturidade nova. E é isso que o Senhor quer liberar sobre a sua vida nessa noite. Mas para isso você precisa querer. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. E ela veio até nós, Senhor Deus, até às vezes como confronto, Senhor, pela forma que nós estamos vivendo. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor Espírito Santo sonda os nossos corações. Se nós aqui, Deus, declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor, nós somos novas criaturas em Ti, recebemos uma nova filiação, uma nova vestimenta. Deus, mas de alguma forma, estamos ainda praticando coisas do passado. Velhos hábitos, velhas atitudes, velhas formas de pensar, de agir. Deus, mas nessa noite, diante de tudo que nós ouvimos, que o Teu Espírito Santo nos mostre quais são essas atitudes. Ali quando nós não testemunhamos o Senhor, quando ali nós deixamos a nossa carne gritar mais alto, falar mais do que o Teu Espírito Santo sobre nós. Nos perdoa nessa noite, Senhor. Nós queremos render o nosso coração a Ti. Eu não sei como você se encontra nessa noite, na caminhada cristã. Eu não sei como que você está com Cristo nessa noite. Mas você está aqui às vezes e você encontrou Ele há muito tempo. E durante essa caminhada você se perdeu. Você deixou o velho homem voltar para a sua vida. Você deixou aquele velho homem vir aqui à tona e começar a te dominar na sua carne, dominar as suas atitudes, o seu jeito de pensar. E tudo aquilo que você fazia lá atrás, que Deus já tinha te restaurado, você voltou a fazer. Nessa noite eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração se você está vivendo dessa forma. E a orar ao Senhor. E dizer para Ele, Deus, eu quero viver uma nova atitude. A atitude do Senhor. Eu deixei esse velho homem vir sobre mim. Eu deixei o velho homem tomar conta da minha vida de novo. Mas agora eu quero te entregar esse velho homem. Fale isso para o Senhor. Se de alguma forma você aqui, em algum momento da sua caminhada, deixou de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Eu não estou falando de subir aqui e falar seu testemunho. Estou falando de ir lá no seu trabalho, quando você se explodiu. Estou falando lá nos seus... Quando você de alguma forma extorquiu alguém. Quando lá de alguma forma com o seu jeitinho brasileiro, porque para Jesus não tem jeitinho brasileiro. De alguma forma que você viveu e você sabe, porque o Espírito Santo é o que sonda o coração e traz aos nossos pensamentos aquilo que não condiz com a palavra. Nessa noite, nesse momento, o Senhor está te dando e está te restaurando com uma nova atitude. Mas para isso você precisa querer. E você precisa declarar com a sua boca: Senhor, eu quero essa nova atitude. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Nós lemos aqui, Deus, que a nossa atitude precisa ser igual à Tua, Senhor. Atitude de humilde, servo, obediente. Deus, derrame isso sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós venhamos ser servos humildes e obedientes.
Que nós venhamos ser, Deus, exercer esse ministério, Senhor Deus, de com bacia e toalha, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Deus, nos despir, Pai, de todo o velho homem, de toda a velha natureza, Pai, e nascer algo novo de nós, Senhor. Pai, não é sobre o que nós fazemos aqui dentro, Senhor, mas é o testemunho que nós damos lá fora. Nos ajuda com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda instruindo a nossa mente com uma nova forma de pensar, porque nós lemos e declaramos aqui que nós temos a mente de Cristo e que essa mente venha sobre nós. Deus, e que nós venhamos, Senhor Deus, testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Que muitas vezes, Senhor Deus, nós não venhamos nem abrir a boca, mas só pela nossa atitude, a luz do Senhor venha resplandecer. Deus, e que nós aqui, Senhor, todos nós, venhamos a amadurecer na fé. Crescer, Senhor, frutificar, sair desse lugar de estagnação, de que agora está tudo pronto, não preciso fazer nada, mas que nós venhamos colocar nessa noite, Pai, a nossa vestimenta de servos e amadurecer, colocar, Senhor, a nossa forma, que é de servir, e através daquilo que nós sabemos fazer, pelo qual o Senhor nos deu a capacidade, que muitas das vezes nós usamos lá fora, mas nós não usamos para a honra e glória do Senhor. Nessa noite, que o Senhor venha nos ajudar com isso, Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada irmão aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor nos faz declarar nessa noite, para a nossa atitude ser a mesma do Senhor. Que embora, Senhor, o Senhor sendo Deus, o Senhor se esvaziou e se tornou servo. Que assim nós venhamos ser, Pai, em nome de Jesus.